Atos capítulo 14, versículo 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. E tiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo, em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E clamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto neles há. O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Às vezes, na nossa imaginação, a gente é levado a pensar que no início do testemunho da igreja era tudo perfeito, era tudo só alegria, né? O Espírito Santo tinha descido, estava com eles e as pessoas se convertendo. Mas no final do capítulo 13, eles saíram de Pafos por causa de perseguição, como nós podemos ver lá no versículo 50, 51 e 52 do capítulo 13. Mas no início do testemunho houve oposição, houve perseguição,
problemas, como nós já lemos também em outros capítulos anteriores de Atos, entre os próprios irmãos. Problemas externos, problemas internos, a religião fazendo oposição na forma do povo judeu aqui perseguindo esses apóstolos. E chego agora em Icônio por causa da perseguição, versículo 50 do capítulo 13. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Então foi anunciada a palavra naquele lugar, quem creu, levantou a perseguição, eles vão mover, chegaram em Icônio, que fizeram a mesma coisa que eles tinham feito antes, entraram juntos na sinagoga, como diz o versículo 1, dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Esse tal modo que eles falaram, vem à mente a eloquência, mas o tal modo que o Espírito Santo conduziu que eles falassem. Então o Espírito Santo abrindo os corações, um versículo é suficiente para converter uma pessoa, nós sabemos. Então o tal modo esse era o Espírito Santo agindo, criando as circunstâncias e movendo também eles a falarem. Criou uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. A gente vê agora os gregos, a maior parte de gregos, gentios, crendo no que eles estavam falando. E o que eles falaram? A gente pode pensar o que foi a pregação deles. Eles falaram de Jesus, eles falaram do Senhor. Como capítulo 13 mesmo, o procônsul ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Eles estavam anunciando agora a remissão dos pecados, a salvação por fé numa pessoa agora, em Jesus. A palavra que eles tinham era a mesma palavra que nós temos hoje. E o Espírito Santo também. O mesmo Espírito Santo que estava atuando aqui, atua também nos nossos dias hoje. Graças a Deus, que o Espírito Santo segue aplicando a palavra aos corações e fazendo as pessoas crerem, apesar de toda a ruína ainda hoje. Mas o que mudou foi o tempo. Aqui nós estamos no início da dispensação, mas mesmo assim a gente pode observar problemas, perseguição. Eles tinham que fugir. O apóstolo Paulo vai ter que fugir dessa cidade agora aqui. Ele e Barnabé por causa da perseguição. Então, às vezes a gente cria na nossa cabeça que no início era tudo flores do testemunho, mas não. Muito difícil, violência, perseguição contra eles. Paulo vai ser apedrejado agora aqui até a morte. Então, Paulo relata isso que nas cartas dele, que ele expôs a vida dele, esteve em naufrágios, esteve em perseguição na mão de salteadores. Interessante que ele vai falar lá no 22, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, quando a gente se converte ao Senhor e crê, a gente pensa, agora, antes eu andava inimigo de Deus, tudo errado na minha vida, estava certo. Mas agora estou com Deus, crio no Senhor, agora vai melhorar tudo. Negativo. O mundo continua o mesmo e, pelo contrário, agora uma pessoa que se converteu ao Senhor ganhou novos inimigos agora. Ele mudou de lado. Foi tirado lá de morto em delitos e pecados e transportado agora com vida. Uma pessoa com vida. Essa utopia que a gente pensa que a igreja do princípio, o termo que a gente se ouve também é a igreja primitiva, era tudo bem, tudo perfeito, negativo. Problemas e perseguição. Nós oramos hoje por países que não se pode ter Bíblia, que a pessoa que professa ser cristão, ele é perseguido, ele é morto. Aqui no Brasil nós temos um imenso privilégio de não ter esse tipo de perseguição. Mas a perseguição que no início fez eles anunciar a palavra, eles serem mais diretos e objetivos. Anunciavam a palavra na cidade, creu. Quem não creu, eles iam ter que... vai ficar para os irmãos convertidos, talvez vão seguir dando testemunho. Mas então era urgente essa mensagem. Essa mensagem que Paulo está levando aqui agora era uma mensagem urgente. O juízo de Deus já está determinado, que Deus vai julgar todas as coisas. E Paulo trazendo essa mensagem de evangelho, essa boa nova, era de urgência. O Senhor pediu para
e ser anunciado por todo mundo. Então, eles vão ir de cidade em cidade pregando o Senhor Jesus. O comentário do Donald Barry: muito poder, muitas conversões, muita oposição também. Muita oposição. O Evandro citou na reunião passada, onde Deus está agindo, o inimigo está agindo juntamente, no caso de Faraó. Moisés fazendo sinais e o inimigo atuante também, né, resistindo. Nós vimos lá no capítulo passado Elimas também resistindo ali à pregação. Então o inimigo vai estar ativo. Estava ativo aqui, hoje ele está ativo também, nos nossos dias também. Satanás está ativo, querendo nos desencorajar, querendo tirar os nossos olhos, né, das coisas que são de cima, nos direcionar o nosso pensamento e os nossos olhos para as coisas que são aqui da terra. Versículo 2: Mas os judeus incrédulos incitaram a irritar contra os irmãos os ânimos dos gentios. Da mesma forma como lá na outra cidade que eles estavam no capítulo passado, era Pafos, os judeus foram contra os discípulos. Aqui também o Senhor chega a comentar nos evangelhos: vocês não entram e fecham a porta daqueles que querem entrar. Então a religião faz isso. Esses judeus aqui, eles não eram para estar aqui em Icônio, eles eram para estar em Jerusalém. Eles estão morando aqui em Icônio, numa sinagoga. E quando eles veem a multidão, o problema são as multidões. O judeu que tinha uma religião dominante, perdendo discípulos, perdendo adeptos da sua religião, né, para uma nova mensagem agora que Deus estava fazendo. Só que tem um detalhe. No versículo 3, final do versículo: permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E esses judeus, mais uma vez, não poderiam negar que era Deus que estava movendo as coisas, por causa desses sinais e prodígios que os apóstolos estavam fazendo. Interessante, versículo 3, ó. Retiveram-se, pois, por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então a gente sabe que os sinais, eles não têm poder para converter ninguém, mas eles são as credenciais daqueles que estão falando da parte de Deus. Os judeus já estavam acostumados com esse tipo de exercício dos sinais. Não tinha como eles negar. Eles teriam que estar indo contra mesmo, fazendo oposição aberta contra, né? Negando o que Deus estava fazendo. Eles não estavam negando Paulo, eu já tenho falado isso, né? A pessoa que vai contra o que Deus fala na sua palavra, ele não está indo contra a pessoa que está falando, ele está indo contra Deus. Esses judeus estão indo contra Deus. Versículo 4: E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Eu penso, por um judeu morar numa cidade que eles eram idólatras, como nós vamos poder ver mais adiante, devia ser dessa forma que foi com Ló, quando ele estava em Sodoma. O justo Ló enfadado com as coisas que aconteciam na cidade. Imagina um judeu que foi criado na lei, conhecendo a Deus, sabendo que o primeiro mandamento é sobre idolatria. O que eles estavam fazendo nessa cidade aqui de Icônio, no meio da idolatria? Interessante, quando a idolatria, eles não faziam perseguição. Eles vão fazer perseguição contra a vontade de Deus, o que Deus está fazendo. O homem é interessante, né? A palavra diz que o homem é contra Deus, e é verdade, nós somos inimigos de Deus. A idolatria que eles sabiam que era errada, não, tá bom, deixa. Mas agora os discípulos, anunciando o Senhor Jesus, o Messias rejeitado deles, eles vão fazer perseguição, a ponto de dividir a cidade. Versículo 5: E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônica, para a província circunvizinha. Então eles andaram muito rápido. A passagem aqui foi muito rápida. Foram na sinagoga, a multidão creu, o Espírito Santo está agindo. Foi que nem com Estevão. Foi lá em Samaria, pregou o Senhor, e as pessoas se converteram, e o Espírito Santo está fazendo, não é o homem. É a obra de Deus que está sendo feita. Chegaram lá em Listra, Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinha, 7. E ali pregaram o Evangelho.
É interessante esse versículo 7. Eles não convidaram as pessoas para ir em nenhum lugar. Vamos em tal lugar, vamos em tal lugar. Não. Eles pregaram o Evangelho. O Evangelho, a única coisa que pode salvar uma alma. O Evangelho da graça. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos abrir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Esse é o Evangelho que Paulo pregava. Paulo não pregava um lugar, Paulo não pregava uma denominação, e Paulo não pregava doutrina para os gentios. Eles estavam na idolatria. A pessoa que não conhece a Deus, as pessoas que não têm temor de Deus, elas precisam ouvir o Evangelho. Estava ali o apóstolo Paulo, Barnabé, e eles vão falar do Evangelho para essas pessoas. São pessoas que não conhecem a Deus, eles conheciam os ídolos. Então o Evangelho que Paulo pregava era esse. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E houve testemunhas da sua ressurreição. Isso que tem que pregar. Se pregou no início e hoje também. Nós somos exortados a pregar o Evangelho. Muitas vezes nós caímos no laço, discutir doutrina. A doutrina é para os de dentro, é para os filhos. São as regras de dentro de casa. É como que o pai gostaria que se os filhos se portassem dentro de sua casa. Então, a doutrina é para os de dentro. O Evangelho é para os de fora, os que não conhecem a Deus ainda. E hoje, muitas pessoas não conhecem a Deus. Tem uma pregação do Mário Persona, na pregação do Evangelho, Brasil pagão. As pessoas conhecem um Jesus que é pregado na televisão, que não é o Jesus da Bíblia. O Filho de Deus que veio aqui para salvar o mundo. Não é esse que Jesus que é pregado pela massa professa hoje, pela profissão cristã. E é esse Jesus que a maioria das pessoas conhecem. E não é esse o Jesus da Bíblia, o Jesus que Paulo anunciava. Jesus, o próprio Deus, entrando na criação e vindo aqui. Estamos agora em dezembro, perto do Natal. O mundo vai comemorar o nascimento de Jesus. Deus não pediu isso. Deus não pediu para que se lembrasse do nascimento. Deus enfatizou na morte. Os 4 evangelhos falam da morte do Senhor. Os 4 evangelhos falam. E parece que é um ou dois que falam do nascimento. Não tenho certeza. O homem é inimigo de Deus. Se Deus pedir para fazer de um jeito, o homem vai fazer o contrário. Deus pede para nós nos recordarmos da morte do Senhor. Lembrarmos da sua morte que ele venha. O que o homem vai fazer? Vamos lembrar do nascimento. Porque Deus pediu para lembrar da morte. O homem, a religião, sempre vai contra Deus. Contra Deus. A gente pode prestar também atenção no versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Do Senhor. Isso que tem que estar nos nossos corações, nos nossos pensamentos, para nós mesmos, para nós estarmos focados com as coisas que são de cima. E o que nós vamos falar? Isso é dúvida. Logo que a gente se converte, a gente tem dúvida. Será que a gente pode falar para as pessoas o Evangelho? Será que não? Com uma mulher samaritana, ela teve uma conversa com o Senhor Jesus e saiu correndo para a cidade anunciando aquela pessoa que ela conheceu. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós estamos apresentando uma pessoa. Nós estamos, para os incrédulos que não conhecem a Deus, nós vamos apresentar uma pessoa, o Senhor Jesus, falando ousadamente acerca do Senhor.
Vamos falar, temos os evangelhos ali, tudo que o Senhor fez no seu ministério. Assunto para nós falarmos, nós temos muito assunto para falar no Senhor. Falar no seu amor, falarmos da sua misericórdia, dos milagres que Ele fez aqui, do amor que Ele teve para com o homem. O nosso assunto deve ser o Senhor quando nós fomos falar do Evangelho. Como aquele servo vinha falando com Rebeca, quando o servo de Abraão foi buscar uma noiva para Isaac, levou pendentes de ouro e joias para ela, e no caminho ele veio contando como é que era aquele senhor. Né? Rebeca não conhecia ele. E o Espírito Santo faz esse trabalho nos nossos corações, ir nos revelando cada vez mais o nosso Senhor Jesus. Quanto mais nós vamos conhecendo uma pessoa, pensando nas amizades aqui, tem pessoas que nós gostamos de estar juntos. Nós escutamos uma pregação ontem, uma pregação do Evangelho. Uma pessoa fala que o crente ele é um apaixonado por Cristo. Aí uma pessoa começa a citar um casal apaixonado. O que o casal faz? O casal quer estar sempre junto, quer saber o passado, o presente e o futuro da pessoa. Então nós com o Senhor também. Para nós falarmos do Senhor, é necessário que nós conheçamos o Senhor. E a maneira que temos para conhecer o Senhor é pela palavra. Beber dessa água limpa um pouquinho para cada dia e deixar, né, o servo do Senhor, que é a figura do Espírito Santo, ir nos revelando o amor do Senhor, essa pessoa bendita, esse homem e Deus que veio aqui nesse mundo executar a obra de Deus. Alguém que se converteu recentemente, ele já pode falar desse amor, falar do Senhor Jesus, o que ele souber. A mulher samaritana sabia que ele tem de tudo que eu tenho feito. Foi isso que ela falou. O pouco que ela sabia. E foi suficiente, né, para toda a multidão creu no que ela falou e depois deram testemunho ainda. Agora não cremos mais porque tu falaste, mas temos crido porque temos visto. Então apresentamos a pessoa, ainda falando do Evangelho, apresentamos a pessoa através da palavra ao Senhor Jesus, e aquele que prega o Evangelho se retira e deixa agora essas duas pessoas, o Senhor e esse novo convertido, na sua relação, seguirem, né, a sua relação natural como o Senhor e um discípulo. Em relação ao Evangelho, né, é bem interessante. Nós queremos sempre ir longe para pregar, para falar do Senhor. Falando por mim mesmo, em uma conversa com o John, eu convidando o John para ir no Uruguai, distribuir folhetos. Aí o John, não, muito trabalho aqui em Bagé. Então, com certeza, entre os nossos próprios familiares, existem muitas pessoas que não conhecem o Senhor. No nosso ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, nossos vizinhos, né? Hoje em dia, é tão fácil nós não conhecermos nem o vizinho. A vida, o ritmo que o mundo impõe é tão rápido que muitas vezes a gente não conhece nem os vizinhos que moram perto da gente. Nós não precisamos viajar, como o Paulo está fazendo aqui, para falar do Senhor. Nós podemos fazer isso onde nós estamos, onde o Senhor nos colocou. O Senhor vai levantar aqueles para viajar. Então nós podemos atuar aonde nós estamos em relação a falar do Senhor e pregar o Evangelho. Por que depois que nós cremos, nós somos deixados aqui ainda? Por que nós não fomos levados no mesmo momento que a gente creu para estar com o Senhor? É para servir agora. Agora nós podemos servir o Senhor. Nós podemos ser portadores dessa mensagem. Pela graça, alguém falou para nós, ouvimos. Agora nós podemos ser também de auxílio, luz, como o Senhor fala. A luz do mundo e o sal da terra. Então nós somos deixados aqui para isso mesmo. Anunciar essa pessoa, esse Salvador, e ser luz para esse mundo que está em trevas. É um mundo caminhando para o juízo. E quanto trabalho há? Como o John falou, muito trabalho em Bagé. Nós temos que confessar que tem muito trabalho a ser feito em relação ao Evangelho. Versículo 8. Estava assentado em Listra um certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te
direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo encontra agora esse varão leso dos pés e coxo desde o seu nascimento. Uma das formas que o pecado se manifesta aqui, a criação geme em dores de parto até hoje. O pecado desse rapaz se manifestou dessa maneira, uma deficiência que ele herdou dos seus pais. Mas o pecado se manifesta de outras maneiras em outras pessoas. Ganância, amor ao dinheiro, egoísmo. Então o pecado se manifesta de várias maneiras. Entre os judeus, o pecado se manifestava através da lepra. A lepra é uma figura do pecado. Quando um judeu ficava leproso, ele tinha que ser afastado do arraial. Então Paulo encontrou esse jovem aqui desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Nós podemos pensar, coitado dele. Coitado. Nunca caminhou. Mas se nós pensar, todos nós, como nós lemos lá em Efésios, estávamos mortos. O problema desse jovem não é ele não andar. O problema é que se ele não crer, ele vai para o lado do fogo também. E todos os outros, como nós lemos em Efésios 2, todos estávamos mortos em pecados. Todos nós. Deus vai permitir um sinal agora através desse varão leso dos pés. Versículo 9. Este ouviu Paulo falar, que fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado. Disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Esse ponto aqui é bom nós conversar. Hoje existe um pensamento no sistema religioso, você não é curado porque é falta de fé. A questão aqui não é muita fé ou pouca fé, porque o Senhor ensinou que se tiver um pouquinho de fé, do tamanho do grão de mostarda, manda um monte se mover de lugar, e se movia. Qual foi a fé que ele teve? Porque poderia Paulo mandar ele levantar e ele não... tu está brincando comigo. É isso que a palavra está dizendo. Quando Paulo falou levanta, ele está mandando levantar. Ele creu, ele teve fé que Paulo estava atuando da parte de Deus e Deus é poderoso para curar um coxo. Então foi isso, ele acreditou. E vendo que tinha fé para ser curado, ele teve fé. Então, a questão não é a quantidade de fé que ele teve. A questão é que ele acreditou que Deus poderia curar ele. E ele foi curado. O Senhor Jesus também levantou, curou um coxo que foi trazido na cama pelos seus amigos. Primeiro eles trouxeram ele, esse enfermo, e o Senhor falou para ele que os pecados estavam perdoados. E eles se escandalizaram do Senhor Jesus, porque o Senhor tinha dito que os pecados estavam perdoados. O Senhor fala, então levanta, pega a tua cama e anda. Nesse mesmo caso aqui, a maior bênção para esse coxo é a fé que ele teve em Deus e a salvação que ele ganhou aqui. Lógico, ele andou, muito bom, andou. Ele envelheceu e morreu. Esse jovem, ele foi curado, teve uma grande bênção aqui nessa vida, mas passou o tempo e ele morreu. Mas morreu com a fé em Deus e com a sua alma garantida. Ele foi uma pessoa salva. Então, se nós pensarmos nas coisas eternas, é muito mais importante as coisas que são eternas. Nós damos muita atenção para as coisas que são passageiras.
o homem religioso ele quer vender isso aqui, ele quer vender cura. E por esse fato aqui, as pessoas vão querer sacrificar para Paulo e Barnabé, vão querer adorar. O homem religioso ele quer isso, ele quer atrair as multidões, ele quer adoração, ele quer poder. O mais importante é crer no Senhor Jesus e ter a sua salvação garantida, um lugar na glória com o Senhor por toda a eternidade. Isso que é o mais importante. Versículo 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo, em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, o que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto neles há. Então, o homem religioso e o homem incrédulo também tem essa tendência de querer exaltar a próprios homens. E eles não aceitaram a adoração. Eles rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão. Por quê? Varões, por que fazer essas coisas? Então eles não aceitaram. Nós sabemos a ruína do testemunho. Olha a Liga TV. Os homens ali com seu ego inflado, porque a multidão está seguindo eles, porque supostamente estão fazendo sinais. Essas pessoas chegaram tarde, quando falaram que fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram entre nós. Isso já tinha acontecido, o Senhor Jesus já tinha descido aqui. E realmente Deus fez isso. Interessante, né? O homem, a mitologia grega aqui, eles tinham os deuses e eles adoravam essas coisas. O homem faz isso. E Deus, que entrou na criação como homem, se fez homem, na pessoa de Jesus, o homem nega, né? O homem é incrível. O homem busca todas as maneiras de fazer as coisas com as suas próprias mãos da sua maneira. E as coisas que Deus faz, ele nega e rejeita. Porque Deus fez isso. Deus se fez semelhante aos homens. Nascido da mulher, a profecia lá, quando Deus falou para a serpente: o descendente da mulher pisará na tua cabeça. Deus fez isso. Entrou na criação por Maria, né? Não teve descendência de homem, entrou pela mulher, sem pecado, perfeito, o único, justo. E o homem rejeitou. E agora aqui 2 homens pecadores, crentes, Paulo e Barnabé, querem prestar culto para eles e fazer sacrifício para eles. Segunda parte do versículo 15. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Agora, para uma plateia que é idólatra, gentia, não tem como Paulo falar do Velho Testamento para eles, que eles não conhecem o Velho Testamento. Paulo vai apelar para a criação. O Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então Deus deu testemunho. Nenhum homem vai poder ficar diante de Deus e dizer: eu não sabia. O apóstolo Paulo em Romanos, ele entra mais fundo nessa passagem. Romanos capítulo 1, versículo 20. Podemos ler do 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a piedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas,
para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvanecem, e o seu coração insensato se obscureceu. Então essa plateia aqui de gentil, quando Paulo cita que Deus mandou chuvas e tempos frutíferos, nós sabemos que existiam os deuses da colheita, os deuses da chuva, então para cada coisa que eles precisavam tinha um deus. De uma certa forma, eles entendem que existe alguma coisa além do visível. O homem, lá para Romanos, o homem sabe que existe alguma coisa além do que a gente pode ver, do que a gente vê. E Paulo está tentando agora introduzir o Deus Criador, aqueles deuses que eles prestavam culto e oferendas por causa das chuvas e das colheitas, não são deuses, é um só Deus. Versículo 15: E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Então existe esse Deus, o único Deus que fez todas as coisas e guardou o povo judeu e guardou o homem, numa certa forma, no seu amor, até agora, até aqui. Nós sabemos que Deus não quer condenar o homem. Deus quer salvar. Foi revelado pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, o amor de Deus, né, na forma dessa mensagem do Evangelho, que Paulo vai introduzir agora para eles. Versículo 18. Dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Eles não aceitaram o sacrifício. Eles não aceitaram, então é um cuidado que nós devemos cuidar também, hoje, de não receber nada dos incrédulos. De graça recebestes, de graça dai. A mensagem do Evangelho, ela é para ser anunciada de graça. Nós devemos anunciar o Evangelho pelo simples fato de nós ter sido agraciados por ela também. Não por interesses, como que se sacrificassem. 19. Os judeus de Antioquia e de Icônio, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, no primeiro momento eles queriam adorar Paulo. Agora apedrejaram. Eu penso quando o Senhor Jesus entrou na cidade, o povo adorando ele e clamando por ele, e logo em seguida, depois, crucificaram o Senhor. Como pode isso? Os sentimentos naturais do nosso coração, eles não são verdadeiros, eles nos enganam, né? Então, essa adoração, essa suposta adoração que eles queriam fazer, não era verdadeira, porque logo depois vão apedrejar Paulo. Ah, vocês não são deuses? Ah, vocês são homens que nem a gente? E estão curando? Estão com esse poder? E nós sem poder? O homem assim, apedrejaram Paulo, arrastaram para a cidade, cuidando que estava morto. Os judeus não aceitaram a salvação e estão fazendo o que o Senhor avisou, estão impedindo o gentil. Tentando impedir, porque é a mão de Deus que está operando. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Nós sabemos que Estevão foi apedrejado e morreu. Aqui Deus não permite que Paulo morra, porque Paulo ainda tem uma obra para cumprir. Então os desígnios de Deus vão se cumprir. Da mesma forma com o Senhor Jesus, várias vezes tentaram matar ele, não conseguiram. Foi na hora e dia que o Senhor quis que ele fosse à cruz que aconteceram as coisas. Ele tinha passado dias que ele, ocultando-se, desapareceu e não puderam pegar. Então Paulo vai sofrer perseguição? Vai. Mas enquanto não tiver completado a obra dele, Deus vai guardar Paulo da forma de Deus, né? Normalmente a gente não gostaria, se nós pudéssemos escolher ser apedrejado ou não, nós íamos escolher não ser apedrejado.
Mas, com certeza, a forma que Deus faz é a melhor. Apesar de nós não entender ou ser dolorosa. Que com certeza foi dolorosa esse planejamento. Uma observação no 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor que haviam crido. Essa obra que o Espírito Santo começou a fazer, lá no capítulo 13, chamando Paulo, foi uma obra que não estava vinculada com Jerusalém, e nós temos um modelo. As pessoas que iam crendo em cada cidade, eles começavam a reunir junto com uma assembleia. E os apóstolos organizavam anciãos em cada igreja, orando com jejuns, encomendando eles ao Senhor, em quem haviam crido. Então, os anciãos eram eleitos para organizar as questões administrativas. Organizar onde é que eles iam reunir, organizar quem era de dentro, quem era de fora, o que eles iam fazer com as ofertas. Não quer dizer que esses anciãos iam falar. Nas reuniões de edificação, nós sabemos que o Senhor usa os dons. No início, para a organização, os apóstolos elegeram os anciãos. Foram os apóstolos que elegeram. Não foi a igreja, não foi os irmãos. Os apóstolos elegeram esses irmãos aqui para tratar das questão de ordem e decência, as questões administrativas. Nas vários lugares que eles passaram, 24. Passando depois por Pisídia, dirigidos a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Então voltaram para da onde saíram. Mas aqui nesse capítulo ficou um modelo. Aonde eles iam passando, as pessoas iam se convertendo e começavam a reunir junto. E eles elegeram os anciãos para organizar em questão de ordem e decência. Hoje, como é que são eleitos anciãos das assembleias locais? Não temos mais os apóstolos para fazer essa eleição. A igreja não elege os anciãos. Então, o Senhor vai levantar irmãos que vão fazer esse trabalho. Porque ser ancião, presbítero, diácono, é trabalho. Não é um cargo, não é para exaltação humana, é um serviço que vai ser feito para o Senhor. É um privilégio. Não é uma coisa que para exaltar homens. É um serviço que vai ser prestado na assembleia, em cada assembleia local. É um trabalho. Finalizar o versículo 27 e 28, tem um texto do Bruce Anstey, que ele fala sobre uma variedade de reuniões, e ele cita essa reunião aqui. Uma reunião para relatar. 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé. Então, não é uma reunião de testemunho, como é que eu me converti. É uma reunião para ser comentado o trabalho, os irmãos que viajam, visitam vários irmãos, comentar o que aconteceu, da alegria que eles foram recebidos, o Senhor abrir os corações para receber o Senhor Jesus, entender a doutrina de Paulo, né, a doutrina da igreja. Então, quando o irmão vem nos visitar, nos organizar para escutar o irmão em tal lugar, que nem o Paul fez. O Paul chegou a fazer isso conosco. O Paul veio da Colômbia e contou para nós o que o Senhor tem feito lá, como é que ele tem feito a obra. Então é lícito esse tipo de reunião para relatar um trabalho, não para a salvação humana. É para encorajar aqueles que estão na obra e para relatar o trabalho, trazendo glória para o Senhor, não para homens. Na maioria das Bíblias tem ali no final os mapas que fala a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda e a terceira. O homem que organizou isso, mas como a gente está acostumado com esse termo, a primeira viagem missionária de Paulo termina aqui nesse capítulo. Nós podemos ver nos mapas, tem as cidadezinhas que eles visitaram, a distância que eles percorreram. E nesse capítulo lá, olhando as cidades, poderia ser interessante também, um exercício, né, para aprofundar mais. Muito importante esse capítulo, porque aqui o Espírito Santo mostra como que ia ser o modelo dessa nova dispensação, na formação de assembleias, na organização administrativa das coisas. Então, para nós que fazemos parte da dispensação da graça, é muito importante esses capítulos agora. O próximo capítulo vai dar um problema, como desde o início houve problemas, hoje também vai ter problemas. E como foi tratado esse problema também vai ser bem interessante o próximo capítulo para nós.